A aula de hoje será sobre fisiologia do sistema respiratório, onde nós vamos abordar a difusão e transporte dos gases respiratórios. Nesse primeiro vídeo, nós vamos estudar a difusão dos gases respiratórios e no vídeo seguinte nós vamos estudar o transporte dos gases respiratórios. Então, vamos iniciar a nossa aula tratando dessa temática, ok? Bem, com relação a esse fluxograma aqui, nós temos alguns eventos que foram estudados na aula passada e outros que serão estudados nessa aula, na aula dessa semana. A ventilação foi estudada na aula passada e a gente viu que ela tem o objetivo de levar oxigênio para as células que constituem o nosso corpo e retirar destas células o dióxido de carbono, que é um resultado do metabolismo celular dessas células e que precisa ser eliminado devido à sua toxicidade. Não que seja tóxico, né? Mas quando em uma concentração ou pressão elevada, acaba causando alguns danos ao organismo, como por exemplo, acidose. Bem, a região em que vai acontecer os processos de difusão, os processos de troca de oxigênio e dióxido de carbono serão justamente nos alvéolos pulmonares, que são as estruturas diminutas que estão presentes nos terminais da árvore traqueobrônquica, ok? É nessa estrutura que tudo isso vai acontecer. Pois bem, como é que esse processo de difusão vai acontecer? Por diferença de pressão, como a gente vai estudar mais adiante, ok? Em seguida, na aula que vai ser promovida no próximo vídeo, nós vamos tratar desse transporte. Ocorreu a difusão, ok? E agora o que é que vai acontecer com esses gases? Eles vão ser transportados. No caso do oxigênio, ele vai ser levado até a intimidade dos tecidos e o dióxido de carbono vai ser recolhido para ser eliminado através da respiração, no caso, expiração. Então, vamos seguir adiante. Bem, com relação a essa figura, ela é uma representação esquemática das trocas gasosas entre os tecidos e o meio ambiente. Então, a difusão vai acontecer aqui, entre o alvéolo e o capilar que o envolve, mas isso não quer dizer que a difusão dos gases respiratórios ela só acontece aqui nessa estrutura. A gente vai ver que quando chega lá na célula, também o oxigênio vai entrar nessa célula por diferença de pressão, da mesma forma que o dióxido de carbono vai ser retirado por diferença de pressão. Então, diferença de pressão é o que vai nortear toda a funcionalidade desse sistema. Então, vamos seguir mais adiante. Vamos falar da difusão de gases através dos líquidos. A diferença de pressão causa a difusão efetiva. Então, eu posso definir a difusão efetiva da seguinte forma. A difusão efetiva do gás da área de alta pressão para a área de baixa pressão é igual ao número de moléculas que se move dessa direção menos o número de moléculas que se move na direção oposta. Essa é a definição de difusão efetiva. Observem que aqui eu tenho uma subtração acontecendo. Então, esse resultado dessa subtração é o que vai determinar essa difusão efetiva. Lembrando que o conceito de difusão é justamente o movimento de moléculas de uma região mais concentrada, como podemos observar aqui nessa figura, para uma região menos concentrada. Mas isso não quer dizer que as moléculas dessa região menos concentrada, elas também não estão promovendo o movimento, elas estão se movimentando. E o movimento aqui que acontece é o movimento browniano, que é aquele em que a energia do sistema é uma energia cinética. Ela resulta dos impactos das moléculas umas com as outras, certo? E com isso vai ocorrendo essa dispersão, fazendo com que
as concentrações elas se igualem, tanto na extremidade A quanto na extremidade B. Então, a figura B, difusão do oxigênio da extremidade da câmara A para a outra extremidade, né? A B. A diferença entre os compartimentos das setas representa a difusão efetiva. Por exemplo, se eu tenho aqui 50 milímetros de mercúrio nessa extremidade e nessa outra eu só tenho 20 milímetros de mercúrio, a difusão efetiva será a seguinte: 50 menos 20, 30. Então, a difusão efetiva é 30 milímetros de mercúrio. Quantificando a intensidade efetiva de difusão nos líquidos. Então, aqui nós temos os fatores que vão afetar a difusão gasosa em líquido. Lembrando que aqui é a difusão de gases em meio líquido. O primeiro fator, diferença de pressão. O segundo, solubilidade do gás no líquido. O terceiro, a área de corte transversal do líquido. O quarto, a distância pela qual o gás precisa se difundir. O quinto, o peso molecular do gás. E o sexto, a temperatura do líquido. Lembrando que aqui é um sistema não biológico, ok? Quando a gente parte para um sistema biológico, a temperatura do nosso corpo, do corpo do ser humano, é constante. Então, essa temperatura, muitas vezes, ela não é levada em consideração, ok? Isso nos sistemas biológicos, no caso, eu estou falando aqui de nós, seres humanos, ok? Mas nos sistemas não biológicos, esses fatores incluem também a temperatura do líquido, ok? Então, vamos lá. Então, só para recapitular, os fatores que afetam a difusão gasosa em líquido são esses 6 pontos aqui que eu acabei de citar. A fórmula. Então, aqui nós temos a fórmula que vai determinar justamente a taxa de difusão. Então, nós temos aqui o ΔP, diferença de pressão parcial entre as extremidades da via de difusão. A área de corte transversal da via de difusão. S, solubilidade do gás. D, distância de difusão. E PM, o peso molecular do gás. Então, perceba que a taxa de difusão vai ser diretamente proporcional à diferença de pressão, à área e à solubilidade do gás. E vai ser inversamente proporcional à distância da difusão e o peso molecular do gás envolvido. A solubilidade e o peso molecular do gás determina o coeficiente de difusão do gás. E aqui nós temos a fórmula para calcular esse coeficiente de difusão do gás, ok? Então, nós temos aqui a fórmula que permite chegar a esse resultado. Nessa tabela, nós temos aqui o oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono, nitrogênio e hélio, com seus respectivos, né, valores relacionados ao coeficiente de difusão. Então, percebam que, dentre estes gases, o dióxido de carbono é aquele que apresenta um coeficiente de difusão considerável, né, de 20,3, como podemos observar aqui. Pressões dos gases dissolvidos em água e nos tecidos. A concentração do gás e o coeficiente de solubilidade são fatores que determinam a pressão parcial de gás dissolvido no líquido. E aqui nós temos a fórmula promovida pela lei de Henry, que vai determinar isso. Então, a pressão parcial vai ser igual à concentração do gás dissolvido dividido pelo coeficiente de solubilidade. E, mais uma vez, temos a tabela que mostra os coeficientes de solubilidade dos principais gases respiratórios na temperatura corporal. Lembrando, mais uma vez, que o dióxido de carbono é que vai apresentar o maior coeficiente de solubilidade, ok?
difusão de gases entre a fase gasosa nos alvéolos e a fase dissolvida no sangue pulmonar. A diferença de difusão é determinada pela diferença entre as pressões parciais dos gases. A pressão parcial ela vai ser maior na fase gasosa e isso vai promover a difusão para a fase líquida, e a pressão, quando ela é maior na fase líquida, promove a difusão para a fase gasosa. É o que acontece, por exemplo, com o dióxido de carbono e o oxigênio. Então, percebam que no interior do alvéolo, a pressão do oxigênio, a pressão parcial, ela é maior do que no capilar, na luz do capilar. Então, a tendência é que o oxigênio se difunda para o interior desse vaso. O contrário acontece com o dióxido de carbono, cuja pressão parcial é maior no interior do vaso do que no interior do alvéolo. Então, a tendência é que o dióxido de carbono se difunda para a luz do alvéolo. Difusão dos gases nos tecidos. Os gases de importância respiratória são muito solúveis em lipídios e, assim, são fáceis de atravessar as membranas celulares. Então, o dióxido de carbono, o oxigênio, lembrando que o dióxido de carbono ele é mais solúvel do que o oxigênio. Então, eles atravessam a membrana celular com muita facilidade e, como bem sabemos, por difusão simples mesmo, certo? Não vai ter aí a participação de nenhum canal, de nenhuma proteína transportadora, simplesmente atravessa a dupla camada de fosfolipídios e adentra a célula. Composição do ar alveolar e do ar atmosférico. Então, as causas das diferenças de concentração. O ar alveolar ele vai ser substituído apenas parcialmente pelo ar atmosférico a cada respiração. Então, não vai ter essa substituição total em uma única respiração. Eu preciso de respirações sucessivas para que esse ar alveolar possa ser substituído. O oxigênio ele é constantemente absorvido pelo sangue pulmonar do ar alveolar. E como a gente viu, em decorrência da concentração do oxigênio, que é maior no alvéolo do que na luz do capilar que envolve o alvéolo. O dióxido de carbono se difunde constantemente do sangue pulmonar para os alvéolos, porque a pressão do dióxido de carbono no sangue pulmonar é maior do que no interior do alvéolo. Então, a tendência é essa, né? É migrar para a luz do alvéolo. O ar atmosférico seco que entra nas vias respiratórias é umidificado no trajeto até os alvéolos, porque a gente viu na aula passada que toda a porção de condução ela vai ser responsável pela umidificação, pela depuração e pelo aquecimento e às vezes até resfriamento do ar inspirado ou expirado, ok? Então, são as vias aéreas, né? No caso, cavidades nasais, a faringe, no caso, nasofaringe, laringofaringe, a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos. Então, todas essas estruturas, elas vão ser responsáveis por umidificar esse ar, por depurar esse ar e por aquecer esse ar. A tabela 1 ilustra as pressões parciais dos gases respiratórios quando entra e saem dos pulmões, isso ao nível do mar. Então, percebam que o ar atmosférico, ele vai conter aqui, com relação aos gases respiratórios, que é de interesse nosso, e água, a seguinte composição. Então, o oxigênio vai apresentar aqui 159 milímetros de mercúrio, dióxido de carbono 0,3 e a água 3,7, ok? Quando esse ar
adentra as vias respiratórias, vai acontecer a umidificação. E aqui nós temos os valores para o ar umidificado. Então, observem que o oxigênio diminui um pouco a sua pressão, né? Passa aí a 149,3. O dióxido de carbono se mantém, a água aumenta, né? Nessas vias, por conta da umidificação mediante o epitélio respiratório que promove isso. Bem, aqui nós temos o ar alveolar com sua composição. Então, percebam que o oxigênio tem aí o valor de 104 milímetros de mercúrio, tem uma diminuída porque ocorre a diluição aí dessas pressões. O dióxido de carbono aumenta, isso é resultado do processo de difusão que acontece. Então, no sangue do capilar pulmonar, a pressão parcial do dióxido de carbono é maior e aí o que é que acontece? A difusão para o interior do alvéolo. Por isso que nós temos aí o aumento do dióxido de carbono nessa região. E a água permanece 47 milímetros de mercúrio. Com relação ao ar expirado, e o ar expirado aqui, a gente deve levar em consideração que também tem o ar que está contido no espaço morto, e aí quando ele passa, ocorrem as misturas, modificando aí as pressões parciais dos gases respiratórios. Então, observem que o oxigênio aumenta, né, 120 milímetros de mercúrio. Isso acontece porque tem ar contido nas vias respiratórias, né, contida lá nos brônquios, bronquíolos, traqueia e por aí vai. O dióxido de carbono reduz, como podemos observar aqui, e a água permanece com a mesma pressão, de 47 milímetros de mercúrio. A umidificação do ar nas vias respiratórias. O ar atmosférico, ao entrar nas vias respiratórias, é exposto a líquidos que recobrem as superfícies respiratórias. Lembrando que esse epitélio é revestido por muco e o muco ele é muito hidratado, ok? A pressão parcial do vapor de água na temperatura corporal normal de 37 graus Celsius é de 47 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão normal nessa temperatura para os vapores de água. Isso no ar alveolar. A umidificação do ar dilui todos os gases do ar inspirado, como a gente viu na tabela anterior. Intensidade com que o ar alveolar é renovado pelo ar atmosférico. Na figura 3, nós temos a expiração de gás do alvéolo com sucessivas respirações. Então, para que ocorra a renovação do ar nessa estrutura, é necessário várias respirações para que ocorra essa mudança, né? Essa renovação do ar. Bem, aqui nesse fluxograma nós temos algumas informações. Então, a capacidade funcional residual, ela é de cerca de 2 litros e 300 ml. Lembram lá, na aula passada, que a gente viu que a capacidade funcional residual é o somatório do volume residual com o volume de reserva expiratória? Pois bem, então aqui nós temos que é aquele ar que fica contido nas nossas vias respiratórias. Quando a gente força uma expiração, a gente retira dos nossos pulmões justamente o ar de reserva expiratória, permanecendo apenas o volume residual, ok? Bem, ar novo que chega aos alvéolos a cada inspiração é cerca de 350 ml. A gente viu que no volume corrente existem as variações, né, de 350 a 500, mas aqui a gente vai levar em conta os 500 ml. Então, a cada inspiração e expiração é entrado, né, no interior dos nossos pulmões 500 ml.
A gente viu na aula passada que 150 ml fica retidos justamente nas vias de condução, formando aí o espaço morto anatômico e às vezes o fisiológico, né? Então vamos levar em consideração apenas o espaço morto. Então constitui aí o espaço morto. 150 ml de ar fica retido nessas estruturas. Apenas 350 ml vai participar de fato dos processos de difusão dos gases lá no interior do alvéolo, ok? Então, 1/7 do volume do ar alveolar, ele é renovado a cada inspiração. É essa a proporção de ar que é renovada a cada inspiração. Então, serão necessárias múltiplas respirações para que ocorra a troca da maior parte do alveolar, que condiz que é necessário sucessivas respirações para que o ar alveolar ele possa ser renovado. Não é de uma única inspiração que isso vai acontecer, ok? Bem, na figura 4 nós temos a intensidade de remoção do excesso de gás dos alvéolos. Então, o que é que nós podemos observar aqui? Nós temos o tempo em segundos no eixo X e no Y nós temos concentração do gás, porcentagem da concentração original. Na ventilação alveolar normal, a gente percebe que vai ocorrendo uma redução da concentração do gás à medida que o tempo em segundo vai transcorrendo. Observem aqui. Na ventilação alveolar normal, cerca da metade do gás ele vai ser removido em 17 segundos, certo? Se a gente observar aqui. Já quando a intensidade de ventilação corresponde à metade do normal, ou seja, quando a gente tem uma redução da ventilação alveolar normal, como essa curva aqui representada acima da ventilação normal. Então, o que é que a gente vai observar? Que esse volume de ar, ele vai levar um certo tempo para que possa ser totalmente renovado, eliminado, removido. Então, quando a intensidade da ventilação alveolar corresponde à metade do normal, que é no caso aqui ilustrado, a metade do gás é removida em 37 segundos, ou seja, vai levar mais tempo para que esse volume de ar seja retirado. Quando a intensidade da ventilação alveolar corresponde ao dobro da normal, então a gente vai perceber aqui que vai levar menos tempo para que esse gás seja removido, ok? Então, se eu aumento a ventilação, menos tempo eu vou precisar para remover o gás. Quando eu tenho uma redução da ventilação alveolar, aí eu já vou precisar de um tempo maior para remover esse gás, certo? E na ventilação normal, como a gente viu, com 17 segundos, a metade do gás já é removido, ok? Importância da substituição lenta do ar alveolar. Bem, vai evitar mudanças repentinas nas concentrações de gases no sangue. É essa a importância da substituição lenta do alveolar. E assim, o que é que vai garantir? Estabilidade no controle respiratório, vai ajudar a evitar aumentos e quedas sucessivas na oxigenação tecidual, na concentração tecidual de dióxido de carbono e pH tecidual, quando a respiração é interrompida. Essa é a importância da substituição lenta do ar alveolar. Evitar mudanças repentinas nas concentrações gasosas no sangue. Concentração de oxigênio e pressão parcial nos alvéolos. São controlados pela intensidade de absorção do oxigênio pelo sangue e pela intensidade de entrada de oxigênio nos pulmões pelo processo ventilatório. Aqui sempre levando em consideração
a ventilação. E aqui os processos de difusão mediante a necessidade metabólica do tecido ou da célula. Assim, quanto mais rápido o oxigênio for absorvido dos alvéolos para o sangue, menor será a sua concentração nos alvéolos. Isso acontece muito, por exemplo, quando o indivíduo está lá praticando um exercício físico, porque as células estão necessitando de oxigênio. Então, esse oxigênio ele é rapidamente difundido, captado, para atender a essas necessidades teciduais, ok? E com isso eu vou ter uma redução da pressão parcial desse gás no interior do alvéolo, ok? Bem, então aqui nós temos nessa figura ilustrando a intensidade ventilatória normal, que é de 4,2 litros por minuto. E abaixo nós temos a intensidade de consumo do oxigênio, que é de 250 ml por minuto. Isso é a intensidade ventilatória, bem como a intensidade de consumo do oxigênio aqui, elas são ideais dentro dos valores aí para atender aos tecidos do nosso corpo. O segundo ponto, quanto maior a ventilação pulmonar, maior a concentração do oxigênio no alvéolo. Ou seja, quando eu estou lá ventilando muito, quando eu aumento a minha respiração, então eu estou captando mais ar, então eu estou levando mais ar para o interior dos meus alvéolos, ok? Concentração de dióxido de carbono e pressão parcial nos alvéolos. São controlados pela intensidade de excreção de dióxido de carbono pelo sangue, aí é resultado do metabolismo celular das células. Então, se as células elas estão ativas metabolicamente, que é o que acontece mais uma vez no exercício físico, então esse dióxido de carbono ele precisa ser eliminado com uma certa rapidez. E pela intensidade da saída de dióxido de carbono dos pulmões pelo processo ventilatório. Assim, quanto mais rápido o dióxido de carbono for excretado do sangue para os alvéolos, maior será a sua concentração nos alvéolos, porque está sendo retirado o dióxido de carbono da corrente sanguínea, ok? Quanto maior a ventilação pulmonar, menor a concentração de dióxido de carbono nos alvéolos. Aqui já é o contrário do que acontece com o oxigênio. Se eu aumento o número de respirações, eu tenho uma hiperventilação, então esse dióxido de carbono ele está sendo retirado com certa avidez do interior dos alvéolos, contribuindo aí para a redução desse gás no interior dessas estruturas. E aqui nós temos mais uma vez a intensidade ventilatória normal para o dióxido de carbono, que é de 4,2 litros por minuto, e a intensidade de excreção para o dióxido de carbono, aqui é na intimidade do tecido, aqui é o dióxido de carbono e o tecido sendo envolvidos, 200 ml por minuto, ok? Aqui é os tecidos se libertando desse gás. E aqui nós temos na figura 5 o efeito da ventilação alveolar na pressão parcial do oxigênio alveolar em duas intensidades de absorção de oxigênio nos alvéolos, de 250 ml por minuto e 1000 ml por minuto. A é o ponto operacional normal, certo? Aqui é onde acontecem os valores normais de difusão. Então, o que é que a gente pode observar aqui? Quando eu tenho um aumento, né, as minhas células elas estão necessitando de mais oxigênio. Percebam aqui que a ventilação ela tende a aumentar e, consequentemente, aumenta a pressão parcial alveolar, chegando até um limite aí que é de 104, mais ou menos aqui, milímetros de mercúrio. Não pode ultrapassar. Às vezes até não ultrapassa muito isso não, porque é a pressão parcial do oxigênio que está contido lá no alvéolo. Nunca ultrapassa esse valor, ok? De 104 milímetros de mercúrio. Bem, ok? E aqui em condições, né, quando a célula tem uma necessidade menor,
né, de 250 ml de oxigênio por minuto. Então, percebam também que a pressão aqui, ela aumenta com poucas ventilações, ok? Chegando a um determinado patamar, como podemos observar aqui, em que é quase constante. Já na figura 6, nós temos o efeito da ventilação na pressão parcial do dióxido de carbono alveolar em duas intensidades de excreção de dióxido de carbono no sangue, 400 ml por minuto e 200 ml por minuto. A é o ponto operacional normal, certo? Então, aqui é normal. Então, percebam que eu tenho uma redução da pressão quando eu tenho um aumento da ventilação alveolar. Isso nas condições normais. Quando essas células elas estão excretando uma grande quantidade de, né, como podemos aqui observar, quando essas células elas estão excretando um volume considerável de dióxido de carbono por minuto, então percebam que eu vou precisar aí de um aumento da ventilação alveolar para poder eliminar esse gás, ok? Ar expirado é a combinação do ar do espaço morto e do ar alveolar. Então, na figura 7, nós temos as pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono nas diversas porções do ar expirado. Então, aqui nós temos mais uma vez as pressões de oxigênio e dióxido de carbono em milímetro de mercúrio no Y e X milímetro de ar expirado. Então, nós temos aqui o ar do espaço morto, o ar alveolar e o ar do espaço morto, aqui é a mistura dos dois, e aqui o ar alveolar. Lembrando que o ar do espaço morto corresponde a aproximadamente, né, 150 ml, né? E enquanto que o ar que vai de fato participar dos processos de difusão tem aí cerca de 300 ml, ok? Como podemos observar nessa figura. Composição geral do ar expirado. Quantidade de ar expirado do espaço morto, como podemos observar na figura, mais quantidade do ar alveolar. Percebam que a primeira porção de ar que vai ser eliminado na expiração advém do espaço morto. Em seguida, nós vamos ter uma mistura do ar alveolar com o ar do espaço morto e, por fim, nós vamos ter, nas últimas porções da expiração, nós vamos ter aí a composição do ar alveolar. Para a obtenção do ar alveolar, coleta-se a última porção do ar expirado. Difusão de gases através da membrana alveolar. Então, a unidade respiratória é a região aonde vai acontecer os processos de difusão, ok? Essa unidade respiratória, ela vai ser constituída pelo bronquíolo respiratório, pelos ductos alveolares, pelos sacos alveolares e pelos alvéolos. Todas essas estruturas, né, os bronquíolos, ductos e sacos, contêm alvéolos, que são essas estruturas que permitem o processo de difusão dos gases respiratórios e que estão localizados, como podemos observar na figura, nas porções terminais do sistema respiratório. A figura 8 ilustra a unidade respiratória, onde a gente consegue observar o bronquíolo respiratório, que é essa região que contém os alvéolos inseridos na sua parede. Os ductos, que são condutos de condução cuja sua parede é constituída de alvéolo. Os sacos alveolares, que são aglomerações de alvéolos, que têm uma luz comum, que é conhecida como átrio. E os alvéolos, propriamente dito, ok? E mais adiante nós temos essa fotomicografia que mostra essas regiões, certo? Então, aqui nós temos o bronquíolo respiratório, o ducto respiratório e aqui
nós vamos ter tanto os alvéolos isolados como também sacos alveolares. Aqui é um saco alveolar, um saco, outro. Essas áreas maiores, mais amplas, correspondem aos sacos alveolares. Os alvéolos pulmonares, características. São as unidades respiratórias terminais, juntamente com os ductos alveolares. Há cerca de 300 milhões dessas estruturas nos pulmões. Tem forma poligonal, como podemos observar na figura aqui abaixo. Possuem diâmetro médio de cerca de 0,2 milímetros. São constituídos por dois tipos de células. Os pneumócitos do tipo 1, que corresponde a 96 a 98% da quantidade, não da quantidade de célula, mas da extensão, e os pneumócitos tipo 2, que correspondem a 2 a 4%, certo? Aqui a gente não leva em consideração o número de células, porque se a gente for levar em consideração, quem vai predominar são os pneumócitos tipo 2, que são responsáveis pela produção do surfactante pulmonar. Os pneumócitos tipo 1, eles vão formar as paredes dos alvéolos. Tá vendo aqui essas paredezinhas? São formadas pelos pneumócitos tipo 1. Então, são células que são extensas. Então, por isso que elas são mais representativas, porque ela tem uma extensão maior quando comparada com os pneumócitos do tipo 2. Na figura 9, visão da superfície dos capilares da parede alveolar. Então, envolvendo os alvéolos, nós contamos com essa rede de capilares garantindo os processos de difusão. Na figura 10, nós temos a visão do corte transversal das paredes alveolares e seu suprimento vascular. Então, aqui nós temos a parede de um alvéolo. Então, percebam que aqui nós temos, constituindo um alvéolo, nós temos duas paredes, duas camadas de células, uma pertencente a esse alvéolo e esse outro aqui correspondente. Entre esses dois alvéolos, nós vamos ter o espaço intersticial, que contém tecido conjuntivo, com todas as suas células, fibroblastos, as células de defesa. Aqui nos cantos nós temos os pneumócitos do tipo 2, que são responsáveis pela produção do surfactante. E vamos também encontrar macrófagos, que são células de defesa, estão fazendo lá a limpeza, né? Se porventura um micro-organismo adentrar a essa área, essas células vão lá e vão retirar esse agente biológico que pode provocar alguma doença, ou até mesmo certas partículas, certo? Não só agentes biológicos, mas também agentes físicos. A membrana respiratória. Vamos estudar as características dessa estrutura, porque é aqui onde vai acontecer os processos de difusão, de fato, ok? Possui a espessura total média de 0,6 micrômetros. Ela é bem delgada, delgada o suficiente para que o oxigênio e o dióxido de carbono possam atravessar com certa facilidade e rapidez. Tem área superficial total de aproximadamente 70 metros cúbicos. Isso é toda a área do pulmão, certo? Então, a gente pegando todos os alvéolos e fazendo uma extensão dessa membrana respiratória que está presente nessa estrutura, então ela vai dar aí cerca de 70 metros quadrados. É a área de superfície total da membrana respiratória. A quantidade total de sangue nos capilares pulmonares é de 60 a 140 ml. Então, também é nessa dimensão. Então, pegue o pulmão e distribua esse volume de sangue nos capilares pulmonares, que são os segmentos mais
mais delgados, né? Que são os menores. O diâmetro médio dos capilares pulmonares é de apenas 5 micrômetros. E aqui na figura 11 nós temos a membrana respiratória. Essa membrana respiratória, ela vai ser constituída pela parede das células, no caso os pneumócitos tipo 1, ou seja, a própria célula, o pneumócito tipo 1, que é formado por membrana celular, citoplasma, né? Então, aqui é a membrana celular, o citoplasma dessas células e a outra face da membrana celular. No meio, nós vamos ter o espaço intersticial, constituído por tecido conjuntivo e todas as células e fibras que o compõem. E aqui nós temos a parede da célula que forma o capilar, o endotélio, ok? Então, o oxigênio tem que atravessar, fazer esse sentido aqui, do alvéolo até a luz do capilar, atingindo aqui a hemácia, que contém a hemoglobina, onde esse gás vai se ligar. E o dióxido de carbono tem que fazer o percurso contrário, ok? Deixar o sangue e adentrar o alvéolo para poder ser expelido mediante a expiração. Então, as camadas da membrana respiratória são a camada de líquido e surfactante. Como vimos na aula passada, existe sobre a superfície dos alvéolos um certo volume de líquido. E se não existisse o surfactante pulmonar, esse líquido ele poderia promover o colabamento dos alvéolos, mas graças à presença do surfactante isso não acontece, ok? Porque ele reduz a tensão superficial, ok? Ok? Pois bem, então essa é a primeira camada, a de líquido e surfactante pulmonar. Em seguida nós temos o epitélio alveolar. Logo abaixo nós temos a membrana basal epitelial, que é a membrana que fica abaixo da célula epitelial. Logo abaixo dessa membrana basal epitelial, nós temos o espaço intersticial delgado, constituído de tecido conjuntivo, como já foi falado. Logo em seguida, a membrana basal do capilar e o endotélio do capilar. Então, são essas as camadas da membrana respiratória. É por aqui que o oxigênio tem que atravessar a região alveolar em direção ao capilar e o sentido contrário vai ser feito pelo dióxido de carbono, deixar o capilar e entrar no alvéolo. A figura 12, membrana respiratória em corte transversal. Então, mais uma vez, ilustrando os componentes da membrana respiratória, certo? Então, aqui nós temos o epitélio, em azul ou esverdeado, não sei se vocês percebem, logo acima da célula epitelial, nós temos justamente essa camada de líquido surfactante. Então, essa é a primeira camada. Logo abaixo, nós temos o epitélio alveolar. Essa região em cinza, ela corresponde à lâmina basal do epitélio. O espaço intersticial representado em branco. Aí, em seguida, em cinza, nós temos a membrana basal do capilar, ou lâmina basal do capilar, e o capilar formado por células conhecidas como endotélio. E aqui fica o nosso eritrócito, que vai fazer o transporte aí do oxigênio para os tecidos e retirar também o dióxido de carbono, que muitas vezes se associa a essa estrutura, ok? Fatores que afetam a intensidade da difusão gasosa através da membrana respiratória. O primeiro fator, a espessura da membrana respiratória. Essa membrana ela tem que ser delgada o suficiente para que esses gases respiratórios eles possam atravessar. Se ocorrer um espessamento dessa estrutura, nós vamos ter um comprometimento no processo de difusão.
Assim, quanto menor a espessura da membrana respiratória, maior será a difusão. E aqui nós temos algumas patologias que tendem a diminuir aí os processos de difusão. No caso, o edema pulmonar, como podemos ver, nós temos o acúmulo de líquido e isso acaba dificultando a difusão. E também a fibrose pulmonar. Ela também espessa as paredes alveolares e acaba também dificultando os processos de difusão dos gases respiratórios. O próximo fator é a área superficial da membrana respiratória, que, como a gente viu, a área superficial é de 70 metros quadrados. Então, quanto maior a área superficial da membrana respiratória, maior será a difusão gasosa. E aqui nós temos algumas doenças que vão reduzir essa área de superfície da membrana. Um exemplo é o efizema pulmonar, onde há destruição das paredes e, consequentemente, eu vou ter uma redução dessas paredes e, com isso, redução também dos processos de difusão. Quando o indivíduo ele submete a processo cirúrgico, retirando parte do pulmão, no caso da lombectomia, ou a retirada de um pulmão, pneumonectomia, ok? O outro fator, o coeficiente de difusão do gás através da membrana respiratória. O coeficiente de difusão depende diretamente da solubilidade do gás na membrana e inversamente da raiz quadrada do peso molecular. Então, aqui, mais uma vez, a equação que permite determinar o coeficiente de difusão. E como podemos observar, quem vai apresentar aí o maior coeficiente de difusão, quem vai ser bem difusível na membrana celular, é o dióxido de carbono, ok? Outro fator, a diferença de pressão parcial do gás entre os dois lados da membrana. Assim, quando a pressão parcial do gás nos alvéolos é maior que a pressão parcial do gás no sangue, vai ocorrer difusão efetiva dos alvéolos para o sangue, que é o que acontece com o oxigênio. Quando a pressão parcial do gás no sangue é maior que a pressão parcial nos alvéolos, vai ocorrer difusão efetiva do sangue para os alvéolos, que é o que acontece com o dióxido de carbono. E aqui nós temos nessa figura as pressões que permitem esses processos de difusão, ok? Capacidade de difusão da membrana respiratória. Eu posso definir da seguinte forma: corresponder ao volume de gás que se difundirá através da membrana respiratória a cada minuto para a diferença de pressão parcial de 1 milímetro de mercúrio. Assim, a capacidade de difusão do oxigênio sob condições de repouso é de 21 ml por minuto de milímetro de mercúrio. E durante o exercício físico, essa capacidade de difusão aumenta para 65 ml por minuto por milímetro de mercúrio. Já para o dióxido de carbono, a capacidade de difusão será, sob condições de repouso, de 400 a 450 ml por minuto por milímetro de mercúrio e durante o exercício físico aumenta para 1.200 a 1.300 ml por minuto por milímetro de mercúrio. E aqui nós temos a figura 13 que mostra as capacidades de difusão de monóxido de carbono, do oxigênio e do dióxido de carbono nos pulmões normais sob condições de repouso e durante o exercício. Então, percebam aqui que a capacidade de difusão do monóxido de carbono, ela é baixa durante o repouso e tende a aumentar, como podemos observar aqui, durante o exercício. Da mesma forma, acontece para o oxigênio. Percebam que os valores aqui são bem parecidos, né, do monóxido de carbono para o oxigênio. Já para o dióxido de carbono, durante o repouso, percebam aqui os valores, né? Cerca de 400. E durante o exercício físico, a sua elevação
chegando aí aos valores que vimos no slide anterior. Bem, então a gente termina aqui essa primeira parte e no vídeo seguinte nós vamos tratar do transporte de oxigênio. Então, até lá!